sobre o procedimento de impeachment que agora está no Senado. Estamos com o jurista Fábio Medina Osório. Seu Fábio Medina, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Prazer falar com você e com seus ouvintes. Bom, muito obrigada, igualmente. A composição da comissão especial já foi definida, o governo ficou em minoria, portanto, muito provavelmente passe pela comissão. O parecer deve ser pelo impeachment, deve ir ao plenário. Claro que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pelos cálculos iniciais no plenário, o plenário vai decidir pelos cálculos iniciais, já que a maioria é simples, né? Pela instalação do processo. Se isso acontecer, como é previsto, se isso acontecer, isso quer dizer que o processo propriamente dito começaria agora, Fábio Medina? Exato, Tânia. Então, aí o processo no Senado Federal tem início com o afastamento da Presidente da República por um prazo de até 180 dias. Ela fica afastada e assume o presidente, ainda na condição de presidente interino, Michel Temer, que é o que deve acontecer pelos cálculos políticos que se apresentam já no horizonte do Senado Federal e até pelo que se percebe, porque estão presentes os indícios de recebimento dessa denúncia pelo Senado Federal. Isso quer dizer que até agora, então, não estávamos com o processo instaurado. A fase da Câmara foi o quê? Uma fase preliminar? Foi uma fase preliminar dentro do devido processo legal, porque para os juízos de admissibilidade no Senado é necessário que passe por essa fase preliminar na Câmara Federal, sem a qual o processo não pode ser instaurado no próprio Senado para o afastamento da Presidente da República. Por isso, a Câmara faz esse juízo de admissibilidade da própria denúncia. Isso foi o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal, né, no recente julgamento em que estabeleceu esse rito. Anteriormente já havia um outro entendimento em que o afastamento ocorria a partir do julgamento da própria Câmara. A partir do julgamento da Câmara já se operava esse afastamento. Sim. Mas no momento em que o Supremo definiu essa prerrogativa do Senado, que é a maioria simples, o Senado faz uma espécie de um novo juízo de recebimento quando ele recebe os autos da Câmara Federal. E é isso que vai acontecer. Então, o Senado Federal aprecia e, dentro da sua prerrogativa, vai afastar a Presidente da República. É óbvio que no momento que esse juízo de admissibilidade foi feito na Câmara, com uma ampla maioria, como ocorreu, dificilmente o Senado deixaria de dar sequência a esse processo para julgar o mérito, que é o que ele efetivamente deve fazer. Quer dizer, o mérito, né, que é justamente a apreciação das denúncias que são voltadas aí contra a presidente Dilma, o mérito fica a cargo da apreciação do Senado, não da Câmara? O mérito cabe ao Senado, porque são atos atentatórios à probidade na administração, são sérias lesões ao orçamento federal que teriam sido perpetradas pela Presidente da República, seja pela edição de decretos não numerados, que abriram crédito suplementado sem autorização do Congresso Nacional, seja pela prática das chamadas pedaladas fiscais, com inequívoca maquiagem das contas públicas. Então, a denúncia traz crimes de responsabilidade por atentado à lei orçamentária, a guarda e o ilegal emprego de dinheiros públicos, de modo que o Senado Federal vai, uma vez instaurado o processo, garantir a ampla defesa da Presidente da República, que, ao nosso ver, inclusive, não deveria ser feita pelo advogado-geral da União, e sim por um advogado privado. Por quê? Porque o advogado-geral da União não teria uma prerrogativa de defender interesses privados da governante. O advogado-geral da União, de acordo com o que prevê a Constituição Federal de 1988, ele deve defender atos de interesse público e nem as pedaladas fiscais, nem esses decretos sem número que constituem o núcleo do crime de responsabilidade que é imputado ao Presidente da República, eles tipificam qualquer ato de interesse público que possa ser passível de defesa
pela Advocacia Geral da União. Por isso nós entendemos que o advogado-geral da União não deveria estar presente como um autêntico advogado criminalista da Presidente da República. O advogado-geral da União se deveria reservar um papel mais imparcial em todo esse processo. Mas, de qualquer modo, a Presidente da República terá direito a ampla defesa no âmbito do Senado Federal e tem prazo de até 180 dias, dentro do qual o Senado poderá julgá-la, deverá julgá-la, e esse julgamento, ele é inviolável, eu diria que é privativo do Senado Federal. Ele dificilmente será revisto pelo Supremo Tribunal Federal, por mais que se diga que eventualmente aquele que não estiver de acordo com essa decisão a ser proferida posteriormente quanto ao mérito, ou seja, quanto à inocência ou quanto à responsabilidade da Presidente da República por aqueles atos caracterizados como crime de responsabilidade, que ele venha assim surgir perante o Supremo Tribunal Federal, o certo é que dificilmente o Supremo Tribunal Federal poderá rever uma decisão proferida pelo Senado, porque o mérito é um mérito chamado mérito político da decisão, que é inviolável pelo Poder Judiciário. Agora, quando o Senado vai analisar o mérito e é uma casa política, como é que faz? Quer dizer, que peso é preponderante aí nessa análise? Pode ser uma análise técnica, se de fato as pedaladas e os créditos suplementares são irregularidades e crimes que justificam o impeachment, e aí levando exclusivamente a observação do fato em si, dos fatos em si, já que são dois, ou também um aspecto político pode ser considerado sem prejuízo nenhum do julgamento final? A análise, o parecer da comissão, que vai depois a plenário, é um parecer técnico. Mas o voto de cada parlamentar, de cada senador, embora seja um voto aberto no sentido do sim ou não, ele é um voto aberto, transparente, mas ele não é um voto fundamentado. Ele é um voto despido de fundamentação. Por isso, o parlamentar deve obediência tão somente à sua consciência política e jurídica. E os autênticos fundamentos que informaram o seu juízo de valor, a sua análise profunda, a sua íntima convicção, eles são insuscetíveis de qualquer apreciação pelo Poder Judiciário. São valorações de foro íntimo do parlamentar. Portanto, o peso da opinião pública, valorações relacionadas a aspectos políticos, socioeconômicos e de qualquer natureza podem influenciar a convicção do parlamentar. Por isso nós estamos tratando aqui de uma esfera de responsabilização política. A natureza, aliás, do processo de impeachment, desde o seu nascedouro, e o Brasil importa o modelo norte-americano, de um processo penal político. Não se pode confundir com um processo estritamente penal. Os tipos legais de responsabilidade são muito abertos e o modelo é processo penal político. Ou seja, é uma esfera de responsabilização política em que vários aspectos, como por exemplo, aí vai pesar a baixa popularidade da Presidente da República, vai pesar todo esse nível de falta de governabilidade que o país enfrenta, de crise política, uma Presidente da República que não tem aí votos no parlamento para dar sustentação ao seu governo, que tem índices de desemprego gritantes hoje no país, que não tem credibilidade no âmbito interno nem externo. Sim, mas tudo isso pode levar ao impeachment? Isso tudo pode embasar? Pode embasar do ponto de vista político. Do ponto de vista formal, do devido processo legal, o que pode e deve embasar o impeachment é a acusação que consta da denúncia e é o parecer da comissão que será aprovado. Quer dizer, oficialmente são as pedaladas e os créditos suplementares, mas a análise dos deputados, eles vão levar em consideração todos os outros aspectos políticos. Exatamente. Por quê? Porque é uma natureza mista. O processo de impeachment tem uma natureza mista, de um processo penal político. Por quê? Porque o voto de cada parlamentar, inclusive, ele não é fundamentado. Ele não é como uma sentença judicial.
Agora, isso não abre um precedente? Quer dizer, quando o presidente da República perde o apoio do Congresso, ele fica muito vulnerável a sofrer um impeachment? Ele fica vulnerável na medida em que ele precisa de uma base de apoio política para governar. Mas o processo de impeachment, ele tem um controle jurisdicional, como acontece hoje no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal está controlando esse processo de impeachment, na medida em que ele deve interditar qualquer atuação arbitrária dos poderes públicos, porquanto é necessário que haja uma acusação formal. E no caso da presidente Dilma, existe o trâmite de um processo que deve obedecer ritos legais, processo que deve conter uma formalização adequada, uma acusação, e no caso nós estamos verificando que existem acusações que envolvem crimes de responsabilidade. Esses crimes estão devidamente tipificados numa denúncia que remetem a ilícitos ocorridos inclusive no mandato atual. Por quê? Porque os ilícitos que teriam ocorrido no mandato anterior, que poderia então suscitar um debate sobre a continuidade delitiva de um mandato para outro, isso tudo foi excluído. Portanto, nós estamos tratando de ilícitos ocorridos no mandato atual, de uma denúncia que contém tipificação legal de crimes contra a lei orçamentária, contra a lei de responsabilidade fiscal, que estão agasalhados na lei dos crimes de responsabilidade, que é a lei 1079 de 1950, ou seja, nós estamos discutindo crimes de responsabilidade da mais alta gravidade. Na sua análise, os crimes, então, de fato, são fortes o suficiente para um impeachment? Esses crimes são gravíssimos, porque eles importam aí, embora sejam invisíveis muitas vezes à população, eles importam lesões de ampla magnitude, a deterioração da lei de responsabilidade fiscal, a deterioração da legislação orçamentária, maquiagens contábeis. Então, na verdade, nós estamos tratando de crimes que hoje em dia são crimes do colarinho branco, né? São crimes que conduzem a um debate sobre má gestão pública, sobre improbidade administrativa e que legitimam, sim, um processo de impeachment. Mas, obviamente, o que está na raiz desse processo de impeachment é o substrato político que legitimará ou não o exercício do mandato pela presidente da República e vai justificar o voto de cada parlamentar. Mas este processo de impeachment que está em curso hoje no Brasil é um processo altamente legitimado pelas contínuas intervenções do Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo é absurdo se falar em golpe. Um golpe que não ocorre porquanto as instituições estão em pleno funcionamento no Brasil. E eu diria mais, poderia configurar até um crime de responsabilidade da presidente da República veicular em âmbito internacional, valendo-se da máquina diplomática, o discurso do golpe. Portanto, isso seria uma ofensa às instituições republicanas que estão em pleno funcionamento. O judiciário está controlando esse processo de impeachment. O parlamento está atuando. Então, ela tem que se defender dentro do devido processo legal e não acusar as instituições brasileiras, que estão em funcionamento democrático, de estarem perpetrando um golpe de Estado aqui no Brasil, porque isso deteriora a credibilidade do Brasil no âmbito internacional e, de fato, não é verdadeiro. E tanto é certo que ela própria viajou agora perante a ONU e o vice-presidente assumiu as funções legitimamente em seu lugar. Então, nós estamos vivenciando uma normalidade institucional e não um golpe. Essa é a realidade. Ok, senhor Fábio Medina Osório, muito obrigada, viu? Um ótimo sábado aí para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês e seus amigos. Um abraço, jurista Fábio Medina Osório, conversando conosco aqui na CBN, no horário de Brasília, 5h20. CBN, Show da Notícia. O governo federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura em pedagogia para professores de educação básica da rede pública de todo o Brasil. Serão 105 mil vagas nas melhores instituições federais, permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam. Inscreva-se até 5 de maio em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Cinema. Luiz, um professor de literatura vivido por José